Boa noite. Boa noite. Justiça prorroga a prisão temporária de Marice Lima, cunhada do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Avanço da dengue provoca corrida por repelentes. O produto já está em falta em São Paulo. Tornado em Santa Catarina deixa 2 mortos e mais de 1.000 desabrigados. Itália indicia por homicídio o capitão do barco que naufragou com centenas de imigrantes ilegais. A Alemanha começa a julgar ex-funcionário do regime nazista, conhecido como contador de Auschwitz. E São Paulo recebe a 3ª edição da Bienal Internacional do Grafite. Aumento dos casos de dengue na capital paulista provoca corrida de consumidores às farmácias em busca de repelentes. Resultado: uma das marcas que oferece proteção contra o mosquito transmissor da doença desapareceu das prateleiras. Pelas ruas de São Paulo, preocupação com a dengue. Muita gente correu para as farmácias para afastar o mosquito perigoso. É melhor sair de repelente. Tem o repelente, o líquido para ela usar porque ela é alérgica. E a dengue também tá pegando todo mundo, tem que fugir dela. Hoje é essencial que todo mundo use. Neste início de ano, a Prefeitura confirmou mais de 30.000 suspeitas de dengue só na cidade de São Paulo. Mais de 8.000 casos foram confirmados e 4 pessoas morreram vítimas da doença. Esses números alarmantes deixaram as prateleiras assim, com poucas unidades de repelentes. O nosso site já está com uma lista de espera em torno de 2.200 pessoas, olhei a informação agora atualizada, e essa lista só aumenta a cada dia. Em março nós recebemos acho que 1.200 unidades e como nós temos essa facilidade no site de Avise-me, os clientes foram avisados e em 1 hora o estoque já acabou. E toda essa procura tem aumentado também a produção dos laboratórios. Uma das principais marcas de repelentes, que possui um princípio ativo capaz de repelir o mosquito da dengue, aumentou em 11% a produção deste ano. Mesmo assim, ainda não foi o suficiente. Embora a gente tenha aumentado em 11 vezes a produção e o atendimento de pedidos das farmácias, a demanda cresceu 20 vezes. Isso até hoje, né? Esses números eles estão aumentando cada vez mais. O responsável pelo laboratório explica ainda que o consumidor deve fazer uso consciente do produto e evitar pequenos estoques de repelente dentro de casa. Exemplo de outras epidemias como gripe aviária e gripe suína, os produtos que protegem contra essas doenças e problemas também desaparecem, como foi o caso do álcool gel. Muitas pessoas estão estocando o repelente. Isso não é necessário. Se houver um estoque, né, você tem que aumentar, às vezes, em 30 ou 40 vezes a produção. E isso é muito difícil, isso é praticamente impossível para qualquer indústria ou para qualquer segmento. Aqui em São Paulo, o feriado foi de chuvas que chegaram a ser fortes em alguns momentos. E segundo os meteorologistas, estão previstas novas pancadas agora à noite e também de madrugada. Mariana Alimentano tem os detalhes da previsão. Não vai dar para sair de casa sem o guarda-chuva amanhã. E aqui na capital é bom levar também um agasalho só por garantia. Apenas o norte do estado vai começar o dia com sol e as chuvas vêm só a partir da tarde. Nas outras áreas, a frente fria que está no oceano provoca pancadas a qualquer hora do dia e elas podem vir em forma de temporais em alguns momentos em pontos isolados. A máxima pode chegar aos 33 graus em Araçatuba, 34 em Votuporanga, 32 graus em São José do Rio Preto, 33 na cidade de Araraquara e já aqui na faixa leste as temperaturas ficam um pouco mais amenas. No litoral, máxima só de 26 graus em Santos. Aqui na região metropolitana não dá para descartar os temporais localizados e eles podem atingir inclusive os reservatórios. Com a chuva e as temperaturas mais amenas, pode ser que dê até para sentir um friozinho de manhã e à noite. Nessa madrugada aqui na capital, mínima de 19 e máxima à tarde de 25 graus. Na quinta, máxima prevista de 26, com chuvas intercaladas com períodos de sol. E na sexta-feira, esquenta um pouco, a máxima chega aos 27 graus, mas ainda com pancadas de chuva entre a tarde e a noite.
Tornado atinge o oeste catarinense e deixa 2 mortos e pelo menos 120 feridos. O secretário de Desenvolvimento Regional do Estado disse que 30% da cidade de Xanxerê foi destruída. O fenômeno atingiu a cidade de Xanxerê e durou em torno de 3 minutos. A cidade fica a mais de 500 quilômetros de distância da capital Florianópolis. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, confirmou que os ventos se formaram por volta das 3 da tarde de ontem e podem ter variado entre 100 e 330 quilômetros por hora. 2 pessoas morreram, entre elas um pai que conseguiu salvar a mulher e o bebê de 3 meses. De acordo com a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros, pelo menos 120 pessoas ficaram feridas e 1.000 desabrigadas. Vários bairros foram atingidos, mais de 2.000 casas danificadas. A Defesa Civil confirmou que, com a força dos ventos, telhados chegaram a ser arrancados. Houve queda de paredes, postes e árvores. Ao menos 5 torres de transmissão de energia que suportam ventos de até 200 km por hora desabaram. Todas as residências de Xanxerê estão sem luz. A previsão é que o fornecimento volte em 3 a 4 dias. O governo federal liberou o uso do FGTS pelas famílias atingidas pelo tornado. Segundo o Ministério do Trabalho, o dinheiro vai poder ser sacado a partir de amanhã. Com isso, as famílias poderão começar a reconstruir parte do que perderam. E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a cidade de Ponte Serrada, em Santa Catarina, também foi atingida por um tornado ontem. Os ventos alcançaram 150 quilômetros por hora. Itália indicia por homicídio múltiplo o capitão do barco que naufragou domingo no mar Mediterrâneo. Centenas de pessoas morreram. O capitão do barco é Mohamed Ali Malek, um tunisiano de 27 anos. Ele foi detido ao desembarcar no porto de Catânia, na Sicília, junto com os outros sobreviventes. Malek e o ajudante, um sírio de 25 anos, são acusados também de tráfico de pessoas. A promotoria italiana calcula que o barco de pesca transportava cerca de 850 imigrantes ilegais. Poucos sobreviveram porque a maioria, inclusive mulheres e crianças, estava trancada no compartimento de carga. Até agora foram resgatados 24 corpos. Segundo a promotoria, o comandante não soube manobrar o barco ao se aproximar de um cargueiro português que veio em socorro. 44 imigrantes vindos do Marrocos foram levados ao porto espanhol de Motril. O barco de madeira em que tentavam alcançar a Europa foi avistado por um avião de patrulha. Havia 4 crianças a bordo. Vários passageiros chegaram muito debilitados, com sinais claros de hipotermia. Desde o início do ano, mais de 1.700 imigrantes morreram no mar Mediterrâneo, tentando chegar à Europa. Depois de amanhã, a União Europeia realiza uma cúpula extraordinária para definir medidas sobre a imigração. Aos domingos e feriados, o elevado Costa e Silva, conhecido como Minhocão, é fechado ao trânsito de veículos e aberto à população. E quem passa por lá tem a oportunidade de conhecer as intervenções artísticas do projeto Ervas SP. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni e Felipe Meirelles. Aquela dupla está estudando aquelas que são chamadas de ervas daninhas. O trabalho já é composto por 38 intervenções de 35 espécies diferentes de ervas. E essa intervenção está dentro de um projeto que chama Ervas SP, que mapeia todas as plantas que nascem no minhocão. E essa intervenção é como se fosse uma identidade da planta, porque essas plantinhas, ervas daninhas, né, elas nascem em lugares onde a gente menos imagina. Basta ter uma fissura, um aglomerado de matéria orgânica que ela brota. E na verdade elas são plantas que têm características, têm propriedades, têm origem e inclusive algumas são medicinais, comestíveis, algumas são extremamente lindas, dão flor. As espécies que ocorrem aqui, na verdade, ocorrem em um monte de lugares, mas elas são super adaptadas a ambientes extremos. Então, são plantas que têm uma alta capacidade de resistência a ambientes secos. Desde o começo da agricultura, são plantas que foram competindo com as plantas que o homem quis domesticar e que, de certa forma, atrapalharam esse cultivo. Então, competindo ou espalhando sementes. E aí, por isso que elas foram chamadas sempre de ervas daninhas. No geral, os autores dizem que ervas daninhas são plantas que prejudicam a visibilidade de um lugar ou que deixam o jardim menos bonito, menos atraente, mas a gente acha o contrário.
Aí eu faço um pouco uma analogia com a vida mesmo. O direito ao espaço, o direito de acontecer, né? A vida acontece até onde parece não ser possível. Basta não ter os carros que as pessoas ocupam de uma maneira diferente. A partir desse desenho do caderno, aí eu faço a intervenção. É o Ervas SP, exposição a céu aberto, aqui no Minhocão. Vem ver. Achei bacana, é legal ver a exposição. Ela vem desenhando desde lá, eu vim olhando todos os desenhos, agora que eu vi o que ela estava fazendo aqui, por isso que eu parei para dar uma olhada. Curtiu? Curti, achei legal. É um lugar extremamente árido e de repente você presta atenção num trabalho tão delicado. E o mais legal é essa característica ligada à botânica de identificar qual é a planta que cresce no minhocão, assim, por espontaneidade. O Ervas SP, do jeito que ele pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Agora, se ele vai se transformar em outra coisa, é muito possível, espero que sim. O Tribunal Regional Federal em Porto Alegre negou o pedido de liberdade ao ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. O desembargador João Paulo Gebran Neto entendeu não haver ilegalidade na prisão preventiva do petista. Vacari é réu na ação penal acusado de corrupção e lavagem de dinheiro no esquema de desvios na Petrobras e foi preso na semana passada por ordem do juiz Sérgio Moro, responsável por conduzir a investigação da Operação Lava Jato. Justiça prorroga a prisão temporária de Marice Lima, cunhada do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. O juiz Sérgio Moro afirma ser perturbador o fato de haver indícios do envolvimento de Marice em crimes desde 2009 e cita a possível participação dela no esquema do mensalão petista. Novas provas colhidas pelo Ministério Público Federal indicam que Marice realizou depósitos não identificados no valor de R$ 583 mil na conta da irmã Giselda Lima, mulher de Vacari. Imagens inéditas anexadas ao inquérito das câmeras de bancos mostram que Marice pode ter sido a origem desses depósitos e que eles teriam continuado até o mês passado. Moro determinou que Marice seja ouvida novamente pela Polícia Federal a respeito dos depósitos e esclareça a origem do dinheiro, já que no depoimento de ontem ela negou ter feito transferências para Giselda. Marice é suspeita de ligação com Vacari no esquema de desvios na Petrobras, auxiliando na lavagem e na transferência de dinheiro a integrantes da família. Ela contesta todas as acusações. O Orçamento Geral da União para este ano, aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pela presidente Dilma Rousseff, presenteia os partidos políticos com o triplo dos recursos inicialmente previstos. A verba do governo prevista para o fundo partidário era de cerca de 290 milhões de reais e passou para quase 870 milhões de reais após o relator do Orçamento da União, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, incluir em uma emenda o montante de 578 milhões de reais. Jucá alegou que seria um teste para o financiamento público de campanha defendido pelo PT. A fatia destinada ao PT deve subir de 39 milhões de reais, verba do ano passado, para mais de 100 milhões agora em 2015. O PT foi o partido que mais recebeu recursos do fundo partidário este ano. Foram 5 milhões e 900 mil reais. O PSDB recebeu 4 milhões e 800 mil e o PMDB 4 milhões e 700 mil reais. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A presidente Dilma Rousseff sancionou um absurdo. No instante em que o governo impõe aos brasileiros uma política de cintos apertados, o Congresso Nacional triplicou a verba destinada ao fundo partidário. O dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro nosso, do contribuinte brasileiro, que é usado para custear o funcionamento dos partidos políticos. Para o ano de 2015, o orçamento tinha reservado, para este fundo partidário, 289,5 milhões de reais. Deputados e senadores elevaram esse valor para 867,5 milhões de reais. Dilma Rousseff tinha poderes para vetar este aumento, mas ela está em dificuldades com o Congresso, tentando reconquistar aliados,
que preferiu sancionar o orçamento da União para 2015 com este aumento. O fundo partidário sempre teve uma variação desproporcional, acima da inflação, acima da variação do PIB, acima de qualquer indicador que se queira considerar. A Folha de São Paulo fez umas contas que ficaram muito interessantes, mostram mais ou menos o que se passa. Em 1994, o fundo partidário era de R$ 729 mil. Isso equivalia a R$ 1.400 por deputado federal. Hoje, no valor que foi sancionado por Dilma Rousseff, o fundo partidário ficou valendo o equivalente a R$ 1.662.000 por deputado federal. No intervalo de 21 anos, de 1994 até hoje, houve uma variação, um aumento do fundo partidário de 1.586%. Se nós aplicássemos esse mesmo percentual ao salário mínimo, nós teríamos hoje um salário mínimo de R$ 77 mil. Vou repetir, o salário mínimo seria de R$ 77 mil. Se o Brasil fosse um país lógico, deputados e senadores iam olhar para as ruas, iam ver que as pessoas estão meio irritadas, iam evitar cutucar a paciência alheia com vara curta. Mas o Brasil do Congresso Nacional é um país muito distante, é uma democracia lá longe. Ali, neste Brasil do Congresso, o privilégio se institucionalizou. Quando está em jogo o interesse de deputados e senadores, uma mão suja a outra. Boa noite. E em Portugal, o vice-presidente da República, Michel Temer, do PMDB, disse que o aumento do fundo partidário não vai afetar o ajuste fiscal e que parte dos recursos poderá não ser entregue aos partidos este ano. Segundo ele, pode haver um contingenciamento devido ao ajuste fiscal. E agora vamos ao comentário de José Neumann e Pinto. Você está vendo aí, eu acho até que dá para falar muito pouca coisa mais a respeito disso. O Joaquim Levy foi a Nova York e disse que agora está tudo certo com a Petrobras, como a Dilma já tinha dito, que limpou tudo. Porque vai apresentar um balanço e as coisas estão sendo devidamente limpas. Ele está fazendo uma campanha pelo mundo pelo ajuste fiscal. Um ajuste fiscal no qual os seus direitos trabalhistas estão sendo pisoteados. Mas isso é muito pouco comparado com o tapa na cara que a Dilma nos deu. A Dilma escolheu bajular os seus inimigos no Congresso, para não ter mais surpresas, a não fazer este absurdo, porque o absurdo é simples assim. As empreiteiras financiavam os partidos, principalmente o PT, com dinheiro roubado da Petrobras e outras estatais. Agora que elas foram descobertas e os seus dirigentes estão na cadeia lá em Curitiba, o governo, através do advogado-geral da União, do controlador-geral da União e do ministro da Justiça, está tentando livrar a cara deles. Ainda assim, eles dizem que não vão dar dinheiro mais para os partidos. E aí o PT apareceu e disse assim, não aceitaremos mais dinheiro de empresa. Claro, a Dilma providenciou, porque não vetou o projeto do relator Romero Jucá, que serve há muito tempo a vários governos de quaisquer ideologias, serviu, por exemplo, ao tucano Fernando Henrique, que triplicou o valor do fundo partidário. Se a Dilma fez isso, ela fez a escolha dela. Ela escolheu políticos, como, por exemplo, o seu vice, Michel Temer. Você não viu? Mas amanhã vai sair nos jornais uma foto do Temer em Portugal falando isso. Atrás dele, o companheiro de viagem era José Guimarães, irmão de Genuíno, condenado no mensalão. Ele mesmo, protagonista de um episódio conhecido como o dólar na cueca. Então, você que está aí em casa, tranquilo, curtindo o seu feriado, você também, como Tiradentes, foi enforcado. Você agora vai pagar ao PT, ao PSDB, ao PMDB, os milhões que eles precisam para enganar você no lugar das empreiteiras que roubaram. Agora, quem é que vai colocar você no esquema de propina da Petrobras? Pense nisso. A Dilma fez a escolha dela. Chegou a sua vez de fazer a sua escolha, tá certo? Faça. Eu voltarei sexta-feira, direto ao assunto. Até lá.
A seguir, a Alemanha começa a julgar ex-funcionário do regime nazista, conhecido como contador de Auschwitz. Das ruas para o pavilhão da Bienal. São Paulo recebe exposição com grafites nacionais e internacionais. Sou terceirizado há 25 anos. Assim como muita gente no Brasil todo. Eu tenho tudo que o trabalhador tem direito. Carteira assinada, 13º. Fundo de garantia, férias, aviso prévio. A única coisa que eu e mais 15 milhões de terceirizados ainda não temos é uma lei. Que traga para nós mais garantias e proteção. É por isso, gente, que a aprovação da lei da terceirização é tão importante. Ela é boa para os trabalhadores, ela é boa para as empresas, ela é boa para o Brasil. Fiesp. Existem vários tipos de poupadores. O poupador tranquilo, que valoriza a segurança. O poupador determinado, que sabe que poupando sempre vai longe. Ah, e o poupador planejado, aquele que hoje já pensa no futuro. Para esses e outros tipos de poupadores, Poupança Fácil Bradesco, o seu jeito de poupar. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Sou terceirizado há 25 anos. Assim como muita gente no Brasil todo. Eu tenho tudo que o trabalhador tem direito. Carteira assinada, 13º. Fundo de garantia, férias, aviso prévio. A única coisa que eu e mais 15 milhões de terceirizados ainda não temos é uma lei. Que traga para nós mais garantias e proteção. É por isso, gente, que a aprovação da lei da terceirização é tão importante. Ela é boa para os trabalhadores, ela é boa para as empresas, ela é boa para o Brasil. Fiesp. No Todo Seu de hoje, Rony Fon entrevista o ator Paulo Goulart Filho e a atriz Paula Miessa. Tem mitos e verdades sobre a história de Tiradentes. E ainda entrevista e musical com Paula Lima. Eu tô se for pra gente ser feliz, mas se você não quer, então me diz. Não perca o Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Ex-presidente egípcio e líder da Irmandade Muçulmana, Mohamed Morsi, é condenado a 20 anos de prisão pelas mortes de manifestantes contrários ao seu governo. Morsi estava em uma jaula no tribunal quando a sentença contra ele e outros 12 membros da Irmandade foi anunciada. O grupo foi condenado por violências, sequestro e tortura, que provocaram a morte de manifestantes em 2012. A decisão é a primeira contra Morsi, que diz estar determinado a reverter o que ele chama de um golpe militar em 2013, encenado pelo então chefe do Exército, agora presidente do país, Abdel Fattah al-Sisi. E a Alemanha começou a julgar Oskar Groening, de 93 anos, ex-funcionário do regime nazista, conhecido como contador de Auschwitz. Ele admitiu culpa moral e pediu desculpas às vítimas. Oskar Groening é acusado de cumplicidade no assassinato de 300 mil judeus em Auschwitz, na Polônia ocupada. Durante a Segunda Guerra, ele integrou uma tropa de elite nazista. Era encarregado de recolher a bagagem dos deportados que chegavam ao campo de extermínio. Groening insiste que nunca matou ninguém e que só tomava conta das malas dos enviados às câmaras de gás. Mas, de acordo com as investigações, ele participava da seleção dos judeus que eram aptos ao trabalho e os que seriam executados. Oskar Groening descreveu em detalhes as execuções que testemunhou, disse que se sente moralmente culpado e pediu desculpas às vítimas. 2 delas estavam presentes ao julgamento. Se for condenado, Groening pode pegar de 3 a 15 anos de prisão. Um protótipo do futuro trem-bala japonês quebrou seu próprio recorde de velocidade em testes realizados no país. Na
Na primeira viagem com passageiros, o trem, que usa a tecnologia de levitação eletromagnética, chegou aos 603 km por hora, por quase 11 segundos. A maior velocidade registrada pelo mesmo trem em testes anteriores tinha sido de 590 km por hora. A Estrada de Ferro Central do Japão está investindo sozinha cerca de 150 bilhões de reais no desenvolvimento da primeira fase do projeto, que deve entrar em operação em 2027. São Paulo recebe a terceira edição da Bienal Internacional Graffiti Fine Art. São mais de 60 trabalhos de artistas nacionais e estrangeiros que podem ser vistos no Parque do Ibirapuera. Cada um, à sua maneira, capricha na interação com as obras. Registrar o momento é quase obrigatório, afinal, não é toda hora que se tem a oportunidade de estar tão perto de um grafite desse tamanho. Sim, de pertinho foi a primeira vez. Muito legal. É real. De perto é uma coisa, né? De longe já é outra. Entre traços marcantes e cores fortes, cada artista expressa sua ideia e cada espectador entende de um jeito. O artista ele sempre tem um olhar próprio, particular para cada arte que ele produz. A gente tenta extrair alguma coisa, né? Nem sempre eu acho que é a opinião que o artista tentou retratar, mas cada um tem a sua forma própria de ver. Eu até vi um artista ali que ele fez a gravura de uma mulher, liberte-se. Acho que a arte faz isso, liberta você de tudo que te aprisiona, faz você enxergar de uma outra forma. Não existe um muro real, o que existe é apenas algumas barreiras de preconceito, que aos poucos as pessoas vão conhecendo, se encantando pela melodia das cores e tudo isso vai virando uma coisa só, que é arte. A estimativa é que tenham sido usadas 3.000 latinhas de spray como essa para fazer os 63 trabalhos expostos aqui na Bienal. Isso dá uma média de mais ou menos 50 latinhas para cada grafite. Um desenho desses leva aproximadamente 2 dias para ficar pronto. Os traços finos do alemão Tasso, por exemplo, impressionam pelo realismo. Já o abstrato do americano Pose 2 chama a atenção pela mistura de cores. Entre os brasileiros, destaque para obras ousadas, como essa instalação do paulistano Mundano, uma crítica para lá de atual aos tempos de escassez de água. Eu acho que quando se revela muitas coisas, as preocupações das pessoas atualmente, eu acho que fica muito mais interessante para as pessoas estarem vendo. A Bienal Internacional Graffiti Fine Art ficará em cartaz no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapuera, até o dia 19 de maio. A entrada é gratuita. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Rony Fono, todo seu. Uma ótima noite para você. Até amanhã. O filósofo Francisco Bosco responde tudo em A Máquina. Logo mais, 11h30 da noite. Assista agora. Todo seu.